Mais um pouco, então, sobre o que você considera um lulismo O selvagem? Lulismo Selvagem foi. A origem foi um programa de rádio, programa na web, no site 247, com Gustavo Conde, que era uma pessoa que editava, era o editor do site 247. Ele tinha um programa e ele me convidou para fazer junto com ele o programa e nós demos o nome de Desentrevista. E o esquema do programa era o seguinte: eu escrevia um texto, né, por semana, mandava para o site do Brasil 247 e no dia do programa nosso, a gente discutia o texto. Ele lia e a gente discutia o texto. E no início eu não tinha nem ideia de desenvolver livro nenhum, sabe? Eu fui escrevendo textos políticos, filosóficos, né? E mandava para o site e dali a gente discutia no programa. E foi. Um texto, dois, três. Quando eu comecei a ver, eu falei, isso aqui dá um livro, tem um sistema orgânico aqui. Dá para fazer um livro de ensaios que foi. Ele começou. Eu comecei a escrever nas vésperas das eleições de 2018. Nas Entendi. vésperas que havia uma grande expectativa e tal. Na frustração, quando houve a derrota, né, do Haddad para o Bolsonaro, é a partir dessa frustração que os primeiros textos começaram a ser escritos e tal. Então, por exemplo, aí um dos primeiros textos do Lulismo Selvagem, eu comento uma entrevista da presidenta do PT, né, para o Juca Kfouri. Né? É uma entrevista, é um programa de entrevista. O curioso é isso depois da derrota do Haddad. Depois teve o Safatler, que também tem uma entrevista dele, que eu comento essa entrevista. E o curioso nesse livro de ensaios é que eu trabalho com uma salada de informações, no sentido, por exemplo, eu trabalho com uma entrevista, depois eu vou para um livro, eu vou para um artigo acadêmico, depois eu vou para um filósofo famoso. Está me entendendo? Então, não há uma coisa hierárquica, né? Como, bom, eu vou me debruçar sobre Nietzsche, vou falar sobre... Não, nada disso. Eu falei de textos de filósofos que são estrelas do mundo acadêmico, falei de operários, que são pessoas que vêm da academia e que escrevem artigos, são verdadeiros operários e são muito importantes. Eu trouxe vários artigos dessas pessoas e falei de... trouxe um livro de um escritor russo, Mikhail Zygar, que escreveu um livro sobre o presidente da Rússia, desde o momento que ele tomou posse até os dias de hoje. Né? É um texto jornalístico. Está me entendendo? Então, existem diversas fontes que deram origem aos textos. Está me entendendo? Desde estrelas do mundo acadêmico até livros jornalísticos de um jornalista, como uma entrevista na televisão. Entendi. O título Lulismo Selvagem era isso que... Uhum. Isso daí é porque você usa de base todos esses textos, todas esses filósofos, tudo isso aí, todo esse material tu usa para defender um ponto de vista do mundo pelos olhos de um cara que acredita muito no ideal que o Lula defende, é isso? Veja bem, tomar muito cuidado, porque quando eu falo lulismo selvagem, eu não estou falando do lulismo clássico. Está me entendendo? Porque se você for no PT, nos principais nomes do PT, talvez eles passem uma visão do Lula e do PT que talvez não coadune com a visão que eu coloco ali.